7, 6, start, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é o podcast Papo Estelar, episódio YT 20. Chegamos na segunda casa decimal. Tá? Que legal, né? Sabe o que rima com casa decimal? Universal. Você achou que Universal. ia falar outra coisa? Não, nada, capaz. Entendi. E, gente, realmente a gente vai falar sobre o universo hoje, os segredos do universo. Mas, antes de tudo, a gente vai fazer aquela solicitação especial pra vocês. O jabá. Pra deixar aquele like, já aproveita e já deixa agora no começo do vídeo, aí apoia o canal e tal. Ajuda a gente aí, beleza? Vamos fazer o canal crescer. E segue a gente lá no Instagram também, @papo.estelar. E consegui! Eu tenho treinado antes de falar, Entendi. beleza? E namastê a todos, muita paz, é isso aí, vamos para o papo. Mas antes, quem é você hoje? Hoje eu sou Uranus. Uranus. E você é? Eu sou James Webb. Ah, O telescópio James Webb. Todo, não é nenhum espelho, só ele é... Não, Tá. sou ele por completo. Entendi. Sou ele inteiro. Você é a matéria, entendi. Exato. Tá. Então, galera, bora lá pro assunto de hoje, né? Os segredos do universo. Mas, o que é o universo, né, tio Dani? Vamos esclarecer aqui pro pessoal? Essa pergunta aí, só você vai poder responder. É complexo, né? Vou ler aqui pra vocês. Então, o universo, de acordo com a astronomia, é o espaço e tempo. Todos os astros estão inseridos. Então, a Terra, o Sol, todos os planetas, galáxias, tudo, eles estão dentro do universo. Sim. E, né, o universo é gigantesco, a gente tem ideia de como que é a O fita, tamanho né? do Yakult, 2 litros? Isso, do Yakult, na verdade, só tem o Yakult 1 litro, né? Não, mas tem aquelas marcas mais... Bom, Aquelas marcas alternativas, bem né? maior, assim. Aham. Então é maior que um Yakult 2 litros. É maior, bem maior. E dentro dele existem aproximadamente, na verdade, alguns lugares falam 100, outros 200, então a gente vai colocar aqui de 100 a 200 bilhões de galáxias. E na galáxia que a gente vive também, que é chamada de Via Láctea, né? A Milky Way, existem aproximadamente 100 bilhões de sistemas solares. Meu Deus. Então, calcule você o tamanho. E isso a gente tá falando também, eu acredito que é uma seja... estimativa. É uma estimativa, exatamente. É uma estimativa. E, assim, dentro do universo observável, né? Então, porque chega um momento que a gente já não tem mais como observar, E né? o que os olhos não vê, os astrônomos não contam. Não contam pra gente, exatamente, né? É. E o nosso universo, ele foi criado, ele surgiu há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Vamos arredondar pra 14, é tão pouquinho. É tão pouquinho. É tão pouquinho. Tão pouquinho, quase 14 bilhões de anos. Com o suposto Big Bang, né? Você acredita na teoria do Big Bang? Eu acredito, e tem a outra teoria também que eu acredito que é do Bang Bing. A teoria do Big Que Bang. é quando acabar o universo, vai fazer assim, ó. Zup. Exatamente. E no começo não haviam estrelas, nem as galáxias ou seres vivos, né? Não tinha nada. Era um escuro, Nada era um não. vácuo. Algo tinha, mas nada que a gente... Tinha consciência. Tinha A consciência começou a se expandir, entendeu? Exatamente. E então, no caso, né, o que contam os relatos é que havia apenas hidrogênio, hélio e muita energia. Muita Muita energia. Coisa que eu não tenho. Eu também, olha, eu beirando os 30 aqui, tô zerada de energia, tô mal, galera, me ajuda. Estamos mal de energia. Estamos mal de energia, E as primeiras estrelas e galáxias provavelmente surgiram cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Nossa, Então, isso é bastante anos após o Big Bang. Porque quanto tempo será que demora para se desenvolver no sentido de pum, aconteceu, ocorreu,
até o ponto de, ok, agora já pode começar a vida. Tipo, nossa, deve ser... Deve ser toda uma função ali, né? Tipo, até se desenvolver as coisas, a gente pensa que tudo é muito fácil, muito prático. A gente não tem noção nenhuma das coisas, né? Põe, por exemplo, aí como é mais ou menos o tempo da nossa civilização, né? Como a gente mais ou menos tem relatos, né? De muito tempo atrás. E coloca aí pro tempo que o universo tem... Cara, a gente tá aqui no último segundo. Se a gente tivesse num jogo de futebol, a gente estaria no último segundo. Lembra que a gente viu um documentário, acho que é com o Neil deGrasse Tyson, acho que é o Universo, que ele mostra como se fosse um calendário, né? Então, os seres vivos aqui, o ser humano, ele começa a aparecer, tipo, se o começo do universo fosse no dia 1º de janeiro, né, até os dias atuais, que seriam dia 31 de dezembro, o ser humano começou a existir nos últimos ali do Réveillon. Do Réveillon. Da virada do ano, exatamente. E a primeira coisa que foi aparecer no universo foi um tal de que eles chamam de núcleo do deutério, né? Quando a temperatura ultrapassou 3 bilhões de graus, né? Ou 3 mil milhões, como dizem os portugueses de Portugal. Os portugueses de Portugal. Né? E isso permitia aos nêutrons e prótons permanecerem juntos. Então, surgiu mais ou menos de um juntamento ali, de um núcleo, de uma temperatura muito alta e estourou. Tipo uma bomba. O bagulho. E veio vindo. De uma forma geral, né, o universo é basicamente formado por galáxias, estrela, nebulosa, buraco negro, planeta, satélite, cometa, asteroide, radiação, tudo que a gente conhece tá no universo, né? Exatamente. E outras coisas mais que a gente ainda não descobriu muito, provavelmente, porque, né, a gente tem um conhecimento limitado de materiais de outros, né? Que a gente ainda não conhece, mas sabe que eu acredito que a gente tá um passo, assim, de conhecer, de entender muita coisa? Eu também acho. Eu acho que quando eles conseguirem entender um pouco melhor aquela matéria negra ou matéria escura, assim, como eles chamam, eu acho que a gente vai ter um conhecimento um pouco melhor, assim, da coisa. E sempre que eles falam de matéria negra, assim, eu penso no fato, tipo, que é possível que exista uma estrutura de matéria diferente do que a gente conhece, tipo, numa forma anterior. Por exemplo, imagine que a matéria, qualquer tipo de matéria que a gente conheça. Eu acredito que a matéria negra, Daniel, acredito que a matéria negra pode ser a nossa matéria em formação, num estado que a gente ainda não consegue ver, pois ela ainda está se formando, ou algo do gênero. Existem diversas teorias sobre o que pode ser. O fato é que a gente não sabe o que é. Os cientistas vêm estudando por muito tempo, ela se comporta de uma maneira muito diferente da nossa matéria normal, porém, né, e grande parte do universo, o que mais tem no universo, assim, não o que mais tem, mas grande matéria escura. Seria a matéria escura e a gente não entende ela. Sabe o que eu acho que é a matéria escura? Na minha visão, assim, olhando para um lado mais espiritual, eu acredito que seja realmente esse outro plano, como se fosse o plano astral, outras dimensões, como se fosse uma algo matéria assim. Que está entre os planos onde a gente não consegue... Aqui agora a gente não tem muito contato, isso, não consegue ver e tal. Falta o aparelho de medição. Faltou o aparelhinho de medição pra gente detectar essa matéria escura. É muito insano. A gente viu um documentário sobre isso, onde vários, se não me engano, são 7 estudiosos de várias áreas diferentes que eles vão, né? Um vai para um observatório, o outro vai para uma caverna, o outro vai para um cara que tá estudando matéria escura, fala de fundo. Eu não vou lembrar o nome do documentário, mas é maravilhoso, né? Muito bom. Dá pra gente deixar o link aqui, né? Tentar procurar. Se eu lembrar, eu vou botar o link. Se a gente achar, a gente vai deixar aqui pra... Prometo. Beleza? Mas e aí, Amanda? Existe algo além do universo? Não sei, vamos descobrir? Vamos descobrir. Isso se torna, tipo, um pouco complexo mesmo, né? Porque a definição do universo, ela ainda é muito vaga pra gente, assim, tipo, quando a gente definir que, olha, gente, o universo é isso ou é aquilo, a gente pode, sei lá, incluir ou excluir, assim, essas áreas fora do universo como a gente conhece ele, entendeu? Porque o universo como a gente conhece em si, na realidade, quando você tem o que está além do universo, na realidade é mais universo em formação, né? Tipo, eu não sei, a gente não sabe exatamente o que tem lá, mas alguma coisa tem que existir
para o universo conseguir se expandir lá. Nada não existe, assim. Sim. Nada. Então, né? O universo está em constante expansão, né? Então, talvez até após a barreira do universo, ali onde acaba. O universo plano. O universo plano, onde ele acaba. Após aquilo, o que esteja ocorrendo nas bordas da parte de dentro do universo poderia estar criando esse material que é de fora da borda do universo. A gente não sabe, pode ser qualquer coisa. Pode ser feito de pudim ou de gatinhos, pode ser qualquer coisa. Pode ter um monte de hamster correndo em rodinha lá fora pro universo se expandir. Exatamente. Eles tipo, como é que a gente vai chegar aqui e falar, não, o universo é feito de alface? Tipo, a gente também pode ser uma pulga nas costas de um cachorro e acha que é o universo, mas a gente é só o farelinho, né? Bom, vamos lá, seguindo. Então vamos. Né? Então, tipo, dizer assim que depois do fim do universo, levando em consideração que existiria um fim do universo, né? Dizer que não existe nada após esse final do universo ali, provavelmente é um erro dos grandes, assim, porque eu acredito que todo mundo também acredita nisso. Não tem um final, assim, sabe? Então, tipo... E se existe um final, talvez exista algum outro próximo se expandindo também. A gente não sabe. Será que tem um universo se expandindo aqui, outro aqui, e eles vão... Eu acho que sim. Eu acho que quando esse é o caso... Eu tenho uma teoria, tá? Vai, fala, eu gosto das tuas teorias. Eu tenho uma teoria, tá? A teoria é a seguinte. Se existe algum universo expandido ao lado do nosso, ele teria que estar no mesmo plano físico, pra gente conseguir sentir. Só que... E se esse universo que está ao nosso lado, na realidade, já está dentro do nosso, porém em uma dimensão diferente? Porque a gente tem o plano físico, tem o plano espiritual, tem o emocional. Então, será que, por exemplo, o nosso universo já não está em contato com outros, ou até mesmo dentro de outros, ou outros dentro dimensões mas diferentes? em dimensões Como diferentes? Que é o termo que o Steven Greer fala? Não é multidimensões. Transdimensionalidade. Transdimensionalidade. Será que... pode ser que talvez seja isso, né? Tipo, várias camadas ali, uma interagindo com a outra de alguma maneira. Mas coexistindo. Exato. É possível. Assim, esse papo a gente geralmente tira... É o que a gente imagina. Então, são hipóteses, são hipóteses que a gente gostaria de que, né, realmente, tipo, se fosse, seria legal. Então a gente fica, imagina, será nossa, empolgado, quantas vezes a gente parar pra conversar e ficar raciocinando, assim, e tentando, como será que funciona? Como que é isso? Como que é aquilo? E, tipo, é uns papos massa, assim, sabe? Eu pelo menos gosto, não sei. Assim, a gente precisa ter em mente, né, que o espaço, né, falando... Do universo, ele não funciona da mesma forma como a gente está concebendo a ideia de território, fronteira aqui na Terra. Então, tipo, normalmente a gente pensa no espaço como um sistema de coordenadas para fazer, né, para ter essas... A gente sempre compara algo, vou até lá naquela linha reta, o que é diferente, porque no espaço você tem profundidade, você tem... altura, é 3 eixos, é como se fosse o 3D. E daí você teria que traçar um grid em 3 dimensões para realmente saber, porque não existe direita, esquerda, cima, baixo no universo. O negócio é doido mesmo, né? Então vamos falar aqui para vocês algumas curiosidades sobre o nosso universo. Você sabia que quando o planeta Theia se chocou com a Terra... Sim, a Terra já se chocou com o planeta. A uma velocidade de 40 mil quilômetros por hora, o impacto foi grande o suficiente para vaporizar o planeta e parte substancial do núcleo, né, ferroso, afundou na Terra e integrou com o núcleo terrestre. Aí o restante do material foi projetado para o espaço e, segundo as pesquisas, teria dado origem à nossa Lua. Ou seja, a Lua é um pedaço da Terra se desprendeu mesmo? Com a colisão. Que doideira, né? Segundo... Aqui, né? Segundo as pesquisas, né? As pesquisas. A gente não pode botar a nossa mão no fogo, porque as pesquisas, eles mudam todo ano, todo mês.
É a história do planeta que não faz mais parte do sistema solar e vai e volta. Plutão é planeta, não é planeta. É planeta, não é planeta. Essa informação pode nem estar atualizada. Tudo que a gente está passando aqui pode não estar atualizado daqui a um ano com o James Webb vendo. Eu acho que o James Webb, assim, vai ser um salto gigantesco. Aí a gente faz o universo, Segredos do Universo 2.0. 2.0, E outro fato interessante também é que a 12 bilhões de anos-luz de distância tá o maior reservatório de água do universo. Você sabia disso? Exatamente. No centro de um quasar. Quasar. Um quasar é basicamente um buraco negro supermassivo cercado por grandes quantidades de gás e de poeira. Bem resumidinho, assim, né? Bem resumido, bem resumido. Então, lá existe 140 trilhões de vezes a quantidade de água que a gente tem nos oceanos do nosso planeta. E, tipo, cara, 140 trilhões de vezes, eu acho que pro potencial que pode ser o universo, isso aqui ainda pode ser que seja muito mais, entendeu? Eu acho que é pouco, sabe por quê? A gente nunca pensa nos materiais, assim, de uma maneira diferente, porque se a gente for ver, tem muito mais diamante no universo do que árvores. Ouro, tipo, nossa, lembra aquele vídeo que a gente tava vendo sobre o ouro? Tipo, todo o ouro que tem na Terra veio de corpos, assim, que caíram na Terra, né? E esse quasar, ele mexe com essa estrutura que é de água tão grande, que é muito interessante, porque como ele sofre interferência, ele tá tudo espalhado como se fosse uma nuvem de água. Então, por quê? Porque esse buraco negro, né, o quasar, está puxando essa água de um lugar para o outro e ela tá talvez indo em direção, talvez girando em volta, a gente não sabe exatamente, porque a gente não consegue medir isso, mas está muito próximo e acredita-se que pela interferência desse buraco negro, ela esteja disposta em algo tipo como se fosse uma nuvem, assim, de água. Bem espalhado, assim, é bem interessante, né? Sim. E o universo, ele é tão louco que ele produz uns bagulho, cara, inimaginável. Não vamos muito longe, por exemplo, no centro da nossa Via Láctea, tem uma nuvem de poeira chamada Sagitários B2 e ela é composta de bilhões de litros de álcool que flutuam por lá. E também por moléculas de metanoato de etila. Considerando esses componentes, é possível que se visitássemos a região, sentiríamos cheiro de rum e gosto de framboesa. Porque essas coisas são formadas desses componentes, assim. Exatamente. Nossa, que doideira, né? Como as coisas são louco. Assim, a gente não faz ideia de como funciona, né? De como é realmente. Sim. Muito louco. E aí, como não tem a gravidade, né, no espaço, não há a convecção natural. E isso impede que o calor do corpo, tipo, sair, assim, sabe, da pele. Então, por isso, o corpo transpira e o tempo todo, né, para se refrescar e tal, mas o suor não escorre nem evapora, ele só se acumula. Sim. E além disso, quando a gente tá sem gravidade, né, no espaço, a gente não consegue sentir, assim, quando a bexiga tá cheia, né? Faz muito sentido tudo isso, né? A gente meio que não consegue imaginar como seria a vida sem a gravidade, assim, porque pra nós é uma coisa bem natural, assim. O corpo biológico foi feito baseado na gravidade que a gente tem. Então imagina você ficar sem, né? Por exemplo, a gente só sente vontade de urinar porque o peso da urina naquela região específica, naquele órgão... Vai fazer com que você sinta essa vontade. Exatamente. Essa necessidade de ir ao toalete. E o que eu achei mais interessante de tudo isso é que eu descobri como eles fazem os treinos dos astronautas. Eles falam assim, finge que bebeu. 2 latão de Skol e mija. Eles, tipo, vão sendo obrigados, assim, a ir fazer xixi? Eles são obrigados a tentar urinar a cada 2 horas. Meu Deus. Eles são obrigados, eles são treinados para isso. Sim, porque se esperar a vontade, a bexiga do cara vai estourar, mas ele não vai ter vontade, eu acho que ele até sente, mas eu acho que você ficar com a bexiga cheia por muito tempo pode ocorrer talvez você se urinar enquanto dorme, ou também causar uma infecção urinária, onde no espaço talvez não seja o lugar ideal, melhor lugar pra ter, né? Mas é basicamente isso, né? E outro fato interessante é que no universo existe uma coisa chamada neutrino. A gente até viu um outro documentário que falou sobre os neutrinos, né? Que é tipo um tipo de partícula subatômica elementar, assim. Ou seja, não existe partes menores dentro deles. E eles são semelhantes ao elétrons, exceto
pelo fato de que os neutrinos não têm carga elétrica e são 6 milhões de vezes mais leves que a massa de um elétron. Vocês estão tendo noção, assim, do que é... Cara, é inacreditável, é inconcebível, assim, né? E o mais legal dos elétrons é que eles são tão leves, tão finos, tão maravilhosos. Tão lindinhos, fofos. Tão fofos, né? E eles passam por tudo que existe, que é físico. Se eles passarem... Não há barreiras para eles. Eu não sei em relação ao buraco negro, eu não sei se foi feito algum tipo de estudo sobre isso, né? Mas eu sei que eles atravessam planetas e neste momento existem neutrinos atravessando o seu corpo. Você que tá aí vendo agora, tem neutrinos aqui, ó. Você não tá nem vendo, nem sentindo nada. Exatamente. Pouco, né? Mas fala sobre os buracos negros. É o preferido da galera. Eu prefiro o buraco negro, aham. Mas um buraco negro é bom. Também conhecidos como os devoradores do universo. E então, tipo, descrever, assim, um buraco negro é meio complicado, né? Porque ele vai envolver uma série, assim, de conceitos, teorias, né? Fora físicas e tal. Diversos tipos de buraco negro. Existem dormentes, existem vários não é tipos. uma coisa tipo, o buraco negro é isso aqui, ó. Não, velho, é muito... Por isso que a gente não consegue compreender as coisas, porque parece que tá muito além do nosso entendimento, assim, sabe? A gente parece... Mas tá. Pelo menos pra grande parte do mundo, tá. Eu acho que porque são quase pessoas... ninguém também estuda sobre isso, né? Não, eu acho que até tem, assim, estudiosos, mas tipo... Putz, o cara tem que ser um nível muito avançado, assim. Eu acho que a porcentagem da população que realmente se dedica a isso... É ínfima, assim, é muito pouquinho, sabe? Eu acho que se mais pessoas tivessem, assim, esse interesse pela coisa, talvez a gente ia descobrir alguma coisa muito massa, assim, em relativamente pouco tempo, entendeu? Eu também acho. Né? Mas ali, em poucas palavras, o buraco negro é consequência da evolução estelar, sabia? Eu sabia. Ou seja, eu sabia. Eu fiz o roteiro. Eu fiz o roteiro. Ou seja, né, o resultado da morte de uma estrela supermassiva. Que legal, né? E é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar. Louco, né? Mais ou menos também, né? Porque a gente, num estudo recente, eles ainda levam isso muito em consideração, e sim. Mas no estudo recente, eles não sabem a porcentagem, né? Mas existem jatos emanados de um buraco negro. Sabe aquele buraco negro que a gente tirou a foto a primeira vez alguns anos atrás? É desse. Os pesquisadores estudaram que existem matéria, elementos ali, que está sendo expelido do buraco negro a 99% da velocidade da luz. Eu não sei como isso acontece, mas eu acredito que pelo buraco negro, como a gente já viu um estudo, a gente viu um desenho em 3D, de que quando algo entra próximo do buraco negro, ele entra num sentido de rotação. Isso se ele não for um buraco negro dormente, obviamente. Então, quando ele entra naquela rotação, existe a possibilidade de algo girar talvez uma força centrífuga ou algo do gênero, eu não faço ideia. Mas aquilo expele por cima e por baixo, ou por um lado, sempre na extremidade de um lado e de outro do buraco negro. Né? Então ele não engole tudo. Alguma das coisas ele joga de volta pro universo. É muito interessante isso. Então aqui quando a matéria chega próxima do buraco negro, né, a composição entra nesse padrão, né, de movimento, chamado disco de acúmulo. Aí, né, como você estava falando ali, durante esse movimento, essas partes do disco de acreção, elas caem dentro do buraco negro e, como uma espécie de radiação, um percentual desse material é redirecionado para fora, em forma de jatos, né? E esse é o mais próximo ali que a gente registrou nessa velocidade da luz ali, desse 99%, né, no caso. Então, né? Aí tem também a divina proporção universal. Esse eu gosto. Esse é tão insano, assim, que essa coisa do universo, que, tipo, os matemáticos, eles conseguiram prever ali fenômenos naturais com uma precisão, tipo, só manipulando os números. Então, tudo é feito na base da matemática, entendeu? Nada você pode só, não, eu acho que é isso, que nem a gente faz, assim, a gente brinca. Mas todos os caras fazem, tipo, não, se tratando tem todo um fundamento matemático, né? Enquanto a gente consegue ter o estudo disso por vias científicas, nada é achismo, mas tudo meio que começa com
eu acho porque isso ou eu acho porque aquilo. Não, claro, então, a partir disso daí eles vão estudar, porque às Sim. vezes faz sentido pra pessoa por um motivo e aí ela vai buscar aquilo pra, sei lá, só pra ter certeza ou não, né? Sim. Mas, aí, pra explicar isso, né, os cientistas estão se debruçando sobre um modelo controverso chamado Teoria da Informação Integrada. E aí, esse modelo, ele tenta quantificar e medir a consciência. E aí, quando ele é aplicado a objetos inanimados, como máquinas, partículas subatômicas e o próprio universo em si, o modelo chega a um resultado intrigante, que seria: tudo é consciente. Tudo é consciência. Deixa a gente também deixar claro que, assim, a consciência, como a gente conhece, a gente só conhece a nossa consciência como espécie. E não essa consciência cósmica da coisa. A gente não tá falando que você vai acordar de manhã e falar assim: bom dia, Cascalho. E o Cascalho vai falar: bom dia. Não, a gente tá falando que existe uma ordem natural por trás daquilo e eles se comportam conforme esse número que é o Φ, que é o número... Né, que seria o número da proporção áurea universal, assim, né? E, cara, eu acho que isso, assim, poderia ser o início de talvez uma revolução científica, se a gente conseguisse, né, aplicar e tal. E quem disse isso foi Johannes Kleiner, o matemático do Centro de Filosofia Matemática da Universidade de Munique, na Alemanha. Essa teoria da informação integrada, ela se baseia no valor do Φ, né? Que é PHI, depois se você quiser dar uma procurada, né? Que representa a interconectividade de uma rede. Seja uma região do cérebro, um circuito ou um átomo. Esse cálculo traduz o nível de consciência dessa rede. Quanto maior o Φ, mais consciente. O córtex cerebral humano, por exemplo, tem um valor altíssimo, pois contém densos aglomerados de neurônio interconectado. Então, quanto mais interconectividade alguma coisa tem, maior vai ser esse número, né? Sim. E eu particularmente acredito que o segredo de uma grande parte da informação numérica explicativa em vários sentidos da vida, do mundo, de tudo, tá nessa proporção. E, cara, a gente vê essa proporção em tudo. A gente vê ela nas pirâmides do Egito, a gente vê ela em construções antigas, a gente vê ela até, por exemplo, às vezes, por exemplo, quando você vai... eu vou usar um exemplo meu. Quando eu vou investir alguma coisa, vou fazer alguma coisa ali, eu utilizo indicadores que eles me mostram a média de tempo entre os valores, né, do mercado, dividido em números que fazem sentido com o Φ. Então, ele me traz uma razão e consciência até para um preço de compra e venda de um mercado que tem dinheiro, que tem consciência, tudo que tem consciência envolvida, Sim. Ele consegue. Claro que é bem difícil, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, depende de fatores externos também, né? Mas a maioria das vezes você consegue seguir aquilo, né? Se não me engano, na pirâmide era assim, eu posso estar falando besteira, mas que eu me lembro do programa que a gente fez sobre o Antigo Egito, né? Não é lateral, assim, a proporção do Φ nas pirâmides. É um andar sobre o outro. Sim. Ele é a diferença na altura, né? Sobre cada andar da pirâmide. Dentre outras coisas, a gente consegue ver o Fibonacci, né? Também, muitas coisas. Então, eu acredito que tudo isso tem a ver. Sabe por quê? Porque eu acredito que tudo obedece uma ordem tipo meio que universal. Correto? E essa ordem universal seria esse número. Você vê que tudo, exatamente, tudo tá interligado, tudo vai como se fosse para esse mesmo caminho, né? E como tudo obedece essa consciência, e a gente também obedece essa consciência, para mim, essa descoberta dessa teoria, né, que a gente estava falando, junto com a proporção, né, a divina que a gente chamou, parece sugerir que se a gente quiser uma descrição precisa da consciência e tudo mais, a gente tem que aceitar que todos os tipos de matéria, mesmo as inanimadas, podem estar conscientes de alguma forma que a gente não consegue compreender.
Eu acredito muito nisso assim mesmo, que a gente não compreende, mas elas têm uma consciência à sua maneira. Sim. Então, que nem você falou, a gente tem a consciência da nossa maneira, uma planta, qualquer coisa vai ter a sua consciência, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, se a gente é formado de coisas estelares, né, a explosão do Big Bang de poeiras... Né? Mas isso também não é pra se achar muito, porque o lixo também é feito de poeira estelar. Então vamos com calma, né? Somos tudo a mesma coisa, entendeu? Vamos com calma, gente. Não é especial, não. Mas eu digo assim, se a gente faz parte da poeira estelar de diversos eventos, e a gente ainda... se a gente conseguir pensar nisso como a gente é o universo, porque a gente é feito do mesmo material dele... O que é bem amplo de pensar, né? A gente seria uma maneira do universo pensar sobre si mesmo. Porque nós somos o universo e a gente, pensando sobre a nossa consciência, a gente é o universo se estudando. Nossa, é muito legal, né? Tipo, pensar sobre isso, assim. A gente não sabe. A gente não sabe se é assim, mas é uma coisa que faz sentido, né? É o que a gente vem ali estudando. Até na espiritualidade, né? Você vê essa parte, assim, tipo, de saber que a nossa consciência, ela faz parte de tudo, né? Tipo, a gente coletivo. Exatamente. Então, por exemplo, eu sou parte de todo mundo é parte de mim. A gente tá, de alguma maneira, conectado. E isso não só as pessoas, mas todo o universo. Tudo, eu acho muito válido, faz parte assim, de uma rede, eu acredito, né? A gente tá tudo interligado ali, de alguma maneira. E na realidade, né, tem algumas teorias, né, que apresentam a hipótese de que a partir dos princípios da física quântica seria a consciência e não a matéria a base de que tudo existe. Então tem um livro até que fala sobre isso, né? É o universo autoconsciente. Aí é 2 pontinhos, né? Como a consciência cria o mundo material. Eu acredito que o poder da consciência de criação, de existir, foi ele que criou o universo, assim, talvez de um ser, né? Atualmente falando, não digo Deus, pode ser outra coisa que você acredita, né? Qualquer que seja teu Deus, né? Eu acredito que possa vir a ser isso, sim. Com certeza. Eu particularmente, acredito nisso também. É o que a gente tá buscando... É o que a gente tá buscando saber. Que é o que a gente tá... O ET Bilu mandou a gente buscar conhecimento, a gente tá buscando. Mas eu tava pensando sobre aquele negócio do universo onde tem uma área no centro da Via Láctea que tem cheiro de rum, gosto de rum e cheiro de framboesa. Eu penso assim, cara, imagina que loucura você tá indo assim, ter a possibilidade de pegar um negócio, tipo, nossa, isso é tal coisa. Claro que isso é meio que suicídio. Né? Porque ninguém faria isso, né? Obviamente. As coisas que estão aqui nesse planeta são apropriadas para nós, exatamente. Pelas condições, né? Até porque no universo tem muitas áreas com muita radiação que a gente nem conhece, assim, ainda. Mas, tipo, imagina você vai lá, tipo, que legal, eu vou lá pegar e vou experimentar. Mano, então, no universo o bagulho é tão louco que em vez de rum, com gosto de rum, com cheiro de framboesa, você pode acabar com um bagulho com, sei lá, um gosto de pneu de carro e cheiro de bosta. Bosta. Sei lá, mano. Qualquer coisa, entendeu? Exatamente. Qualquer coisa. Então, é muito arriscado. Não façam isso. Não façam isso, entendeu? Cosmonautas, não façam isso. Não façam isso. Sacou? Exatamente. E ó, eu não vou nem começar. Isso que a gente nem falou dos terraplanistas, velho. Não. De novo essa história dos terraplanistas. Não, pare. Toda hora a gente fala alguma coisa desses caras, daqui a pouco eles vão começar a encher o saco aí. Vamos fazer o quê? Vamos empurrar da borda do planeta? O que eles vão fazer, velho? Sabe o que tem que fazer? A gente tem que começar a andar com uma mochilinha, assim, com paraquedas, que daí se eles forem empurrar a gente da borda, pelo menos a gente fica vagando, assim, e entendeu? Um ventilador com bateria que daí a gente consegue direcionar, assim, e voltar. A gente vai estar no espaço. Nossa, perfeito! Meu Deus, é um gênio! Cara, a gente vai dominar o mundo. Exatamente. Bom, chega de frescura, velho. Chega. Vamos lá, né? Você vai fazer o resumão aí pra nós, então? Claro que vou. Então manda bala. Então tá. Cara, o universo onde a gente vive... Tem tudo no universo, tem zilhões de litros d'água, tem buraco negro, tem partícula subatômica, existe a possibilidade de haver outros universos com a gente, fora da gente, em cima da gente, debaixo da gente. Entre a gente, atravessando a gente não, coexistindo sim, né?
A gente não sabe de nada, a gente é um grão de areia, aquela historinha, bibibi, bababá, né? Pipipi, popopó, grão de areia. Eu não sei nem como descrever, como é que você faz um resumo do universo, cara, não tem como. Não tem. Ó, isso aqui, ó. Lixo. Não é lixo, ficou muito bom esse roteiro. Ficou bom? Tá de parabéns. Como todos os outros, né? Eu sou suspeita pra falar, mas puta roteiro bom. Mas então, vamos pedir pro pessoal falar assim, pessoal, uma curiosidade. Vocês conhecem alguma curiosidade do universo que a gente deva saber, que a gente adicionar? É verdade. Futuro? Deixei nos comentários, se a gente deixou de falar, que com certeza aconteceu, a gente deixou de falar muita coisa aqui, porque o universo, né, cara, tem muita coisa pra ser falada, muito, que nem a gente tava conversando, se você for adicionar tudo, a gente vai ficar falando aqui, falando, e vai acabar o universo, e a gente vai estar falando sobre o universo ainda, entendeu? Muito possivelmente. Exatamente. Então, a gente fez... Já sabem, né? Escrevam. Se inscrevam, exatamente. Senão eu vou jogar vocês da borda do universo, ainda da borda da Terra, quer dizer. Universo planista. Universo plano! Você é um universo planista. Nossa, eu sou um universo planista, gente. Tá aí uma nova teoria da conspiração que acabamos de fundar. Universo plano. Não, nem começa. Gostei. Agora eu sou adepta do universo plano. Não, porque essas pessoas podem machucar a gente, vir atrás da gente. E o que eles vão fazendo? Empurrar da borda do universo? Eu botei minha mochilinha com o ventilador embaixo que eu vou ficar vagando aqui, ó, pelo universo plano. E é isso aí, Exatamente. Cara. Vou cair num outro universo que talvez seja plano também, talvez não. Universo rosquinha. Universo rosquinha. Bora lá, vamos falar sobre o que a gente vai falar no próximo episódio? A gente vai falar sobre uma invasão muito doida. Invasão alienígena, bicho. De Washington em 1952, onde os caras tiraram o presidente da sua soneca madrugatória presidencial. Porque tava um rebuliço em Washington. Todo mundo louco, arrancando os cabelos da cabeça, assim, ó. Exatamente. E, pessoal, próximo programa, vocês se inscrevam, né? Sigam o Papo Estelar no Instagram. Tem Mas no não Spotify. precisa esperar o próximo programa. Não. Já faz agora. Agora. E segue lá no Instagram, Pepo.estelar. E não esqueçam também de seguir o The Gogs, o ETzinho que tá aí atrás. Mostra aí as câmeras, ETzinho. Aí, The Gogs. Segue o The Gogs lá. The Gogs. D-G-O-G-S. Onde que você imprimiu esse roteiro? Não, esse aqui foi na papelaria, tá? Eu não sabia se tinha que agradecer meu irmão. Meu irmão, obrigado por todos os roteiros que você imprimiu pra nós até hoje, que não foram poucos. Gratidão, beijos. E é isso aí, galera. É isso? Então, galera, até o próximo episódio. E...